Olá, gente. Eu vou falar aqui hoje um pouquinho para vocês sobre urbanização em oncologia. Mas antes disso, eu queria me apresentar. Eu me chamo Bruno, sou Bruno Viana, sou fisioterapeuta, é minha primeira formação. Eu já sou fisioterapeuta há 19 anos, então já tenho um bocadinho de tempo. Também tenho formação em direito, em gastronomia e atualmente eu faço medicina. Eu já trabalho com oncologia desde o início das minhas atividades como fisioterapeuta, ou seja, há 19 anos eu trabalho com oncologia, desde a oncologia intra-hospitalar até a oncologia ambulatorial, atendimentos a domicílio. Então, eu tenho um pouquinho de vivência dentro da oncologia que me permite estar falando um pouquinho para vocês sobre a humanização em oncologia e o porquê da importância de nós trabalharmos com a humanização. Não só dentro da oncologia, claro, eu trouxe esse tema hoje aqui para a gente estar debatendo, estar conversando um pouco dentro da oncologia, a humanização, mas eu acho que todas as nossas atividades de nosso dia a dia, qualquer setor que eu for trabalhar, dentro da área de saúde, principalmente, nós precisamos dessa questão da humanização, porque nós não deixamos de ser pessoas tratando pessoas, pessoas que precisam do cuidado de outras pessoas. Então, a humanização, ela faz parte de todo o nosso entendimento como bons profissionais. Nós precisamos disso para que a gente tenha um cuidado total, 100% com o nosso cliente. Vocês vão perceber que algumas vezes eu não chamo pacientes, eu chamo clientes. Por quê? Porque eu acho que para a gente ter um bom tratamento, nós não precisamos ter paciência. Se eu sou um bom profissional e alguém vem atrás do meu serviço, ele se torna meu cliente do meu serviço. E eu, como bom profissional, vou oferecer um bom serviço. Por isso que muitas vezes eu falo clientes e não pacientes. Eu acho que essa palavra paciente remete muito àquilo da gente ficar aceitado numa sala de espera, esperando ser atendido, aquelas demoras que a gente sabe que acontece de meia hora, uma hora, às vezes até mais. Ah, é hora marcada, e acaba que não é a hora marcada, é ordem de chegada, que não há respeito nas ordens de chegada. Então, a gente não precisa ter paciência para um bom serviço. E a humanização, ela traz isso, desde a questão da recepção, desde a questão da forma que eu vou ter o primeiro contato com o meu cliente, até a forma como eu vou estar tratando todo o percurso do tratamento. E na oncologia isso é muito importante, porque é o momento que eles vão estar meio perdidos. Então, de acordo com a nossa explicação aqui, vocês vão perceber o tanto que da importância da humanização dentro da oncologia. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês, do que eu preparei, e aí a gente vai começar a entender um pouco sobre tudo isso que eu estou falando. Então, a gente precisa entender o que é o, o câncer, claro. Eu acho que se a gente vai falar da humanização em oncologia, nós precisamos entender a questão do câncer, que hoje em dia já abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas. Então, quando eu falo em câncer, eu posso estar falando no câncer pulmonar, posso estar falando no câncer de pele, posso estar falando no câncer ósseo. Qualquer parte do nosso corpo, qualquer célula, ela pode vir a sofrer essas desordens. E aí vai se desenvolver no câncer. Hoje em dia, a gente sabe que até 2030 vão existir mais 27 milhões de casos, ou seja, casos novos. Então, sendo que 17 milhões vão para óbito e 75 milhões de pessoas vivas vão ter que conviver com a neoplasia. Agora, vocês imaginem, eu, como um profissional de saúde, sabendo de tudo isso, não estou me preparando para trabalhar de forma adequada, pessoa tratando pessoa, de forma humanizada. Estou apenas estudando, me especializando, estou apenas sendo técnico. Você acha que você vai ser um profissional procurado? Sendo eu fisioterapeuta, sendo eu médico, sendo eu psicólogo, sendo eu fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, enfermeiro, qualquer um de nós da área de saúde, nós temos que trabalhar de forma humanizada, já que a própria estatística do Instituto Nacional do Câncer já mostra que até 2030, 75 milhões de pessoas vão viver com neoplasia. E ter neoplasia hoje em dia não é mais sinal de fim de vida. Então,
é isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente precisa trazer essa qualidade de vida para eles. A gente precisa trazer, mostrar que há vida depois de um diagnóstico de neoplasia, de um diagnóstico de câncer. Não é o fim dos tempos. Então, antigamente, realmente, você recebia o diagnóstico de câncer, já era uma carta de que você iria morrer ali, que não teria mais jeito, dali para frente seria só uma decaída. Mas a gente precisa entender que hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, a gente precisa pegar na mão dos outros. Nós, como bons profissionais da saúde, precisamos mostrar apoio total, não só no nível técnico, que eu preciso realmente saber tratar. E uma das partes da humanização é isso, é você saber tratar, não ser charlatão ao ponto de dizer que sabe tratar algo e não sabe. Se você não é um especialista em oncologia, se você não tem entendimento em oncologia, você não pode estar tratando esse tipo de pacientes, como de qualquer outra área. Se eu não sou especialista em cardiologia, eu não vou tratar cardiologia. Se eu não sou especialista em neurologia, eu não vou tratar neurologia. E dentro da oncologia, muito mais, que ainda existe muito estigma da doença. E isso a gente precisa estar tratando de uma forma mais leve possível. E a humanização que eu trago, não só dos meus conhecimentos, mas do dia a dia, da forma que ele vai ser atendido, desde a entrada no meu consultório, desde a entrada dentro no hospital, da hospitalização, isso vai trazer uma melhora mais rápida para este paciente, para este cliente. Então, aí são as incidências no Brasil. Se você perceber, existe muita incidência até nesse ano de 2023. Então, para os homens, uma média entre 209 e 318 a cada 100 mil homens. Quanto mais escurinho o mapa aqui, maior a incidência. Então, o câncer não escolhe, não tem raça, não tem sexo, não tem modo de vida, ele pode surgir em qualquer um de nós. Então, por isso que nós temos que estar preparados para atender mulheres, homens, crianças, todas as pessoas que necessitarem do nosso serviço. Então, qual a pior parte, então, que eu tenho que estar fazendo parte quando a pessoa descobre? É a descoberta. Então, o cliente acabou de descobrir, tem um diagnóstico de câncer. Isso, então, ele vai provocar várias mudanças, seja no psicológico do cliente, seja no psicológico, na vida social, no seio familiar mesmo. Então, tudo isso vai ser alterado. Isso vai causar um grande conflito por causa daquilo que eu estava falando para vocês. Esse estigma social que a doença tem de ser incurável. Então, isso é uma experiência que ninguém está esperando ter. Ninguém está esperando conviver, seja com você ou seja com seu familiar próximo ou um amigo próximo. Então, você fica naquilo. Por que comigo? E é aí que nós, bons profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, os bons profissionais da saúde que trabalham nessa parte de humanização, que tem que ser todos nós, vamos ter essa parte de acolhimento. Então, nós precisamos ouvir, nós vamos ouvir muito isso, mas por que comigo, doutor? Por que eu que faço atividade física? Por que comigo que faço uma boa alimentação? Por que comigo que ninguém na minha família nunca teve essa a doença, que muitas vezes eles não tratam nem como uma doença, é a doença. Isso já é um estigma muito grande. Então a gente precisa saber acolher, saber ouvir. Ah, mas eu, como fisioterapeuta, não tenho muito conhecimento nessa área psicológica. Posso estar passando esse meu paciente, esse meu cliente, para um psicólogo especializado. E preciso estar passando. É uma das coisas que, durante minhas anamneses, eu pergunto, já está fazendo acompanhamento psicológico? Está fazendo acompanhamento nutricional? A gente precisa de se juntar como os bons profissionais para exatamente estar entendendo todas essas etapas que o paciente passa. E uma das piores etapas para o paciente e para a família é a descoberta. A descoberta onde eles vão desenvolver aqueles sentimentos de raiva, sentimentos de dúvida, dúvida tanto por que que aconteceu com ele, como e agora, o que vai ser daqui para frente. Então a gente precisa estar juntos deles, a gente precisa se unir para tentar tratar a partir desse momento. Então, assim, a gente sabe
que os avanços tecnológicos, eles são muito, eles vêm se desenvolvendo. Então, cada vez mais surgem coisas novas para o tratamento oncológico. E a gente precisa ter esses conhecimentos. A gente precisa conhecer todos os tratamentos. Ah, mas eu sou psicólogo. Ah, mas eu sou só o fonoaudiólogo. Ah, eu sou só o educador físico. Sim, todos nós precisamos ter conhecimento dos tratamentos dos mais novos possíveis. Eu não preciso saber detalhes, se não for da minha área, claro. Mas se eu trabalho com oncologia, eu preciso saber que existem cirurgias, quais tipos de cirurgias, quimioterápicos, quais os tipos de quimioterápicos, que a gente sabe que os quimioterápicos, muitas vezes, eles são cardiotóxicos, são miotóxicos. Então, a gente precisa entender os tratamentos para, a partir dali, eu poder estar desenvolvendo um plano de tratamento para o meu cliente. As radioterapias, como essa radioterapia age, que a gente sabe que ela pode estar causando outros processos dentro do corpo do paciente. Então, a gente precisa conhecer todos os tipos de tratamentos. E cada vez mais, com esses avanços tecnológicos que vão passando dia a dia, vão passando ano a ano, há mudanças. O quimioterápico que era usado há 4, 5 anos atrás, hoje em dia já sabe que não é tão eficaz, já não se usa mais. Então, eu preciso ter esse conhecimento e sempre estar me atualizando em relação a isso. A humanização traz isso. Eu preciso ser atual. Eu preciso estar me atualizando. Não é simplesmente saber dar um bom dia, saber dar um abraço e saber ouvir. Eu preciso ter a questão do conhecimento técnico para ser um terapeuta humanizado. Eu preciso ter tudo isso para realmente eu dizer que sou humanizado. Então, assim, quando a descoberta da doença já é tratado como a doença e não como uma doença. Isso já traz sentimentos de raiva, de impotência, de medo. Então, ao receber o diagnóstico, ele passa a viver um turbilhão de emoções. E aí eu, como um bom profissional, preciso estar ouvindo, preciso estar trazendo, buscando esse paciente para mim. Então, para a gente poder tratar juntos. Eu não vou simplesmente estar desenvolvendo, traçando objetivos de tratamentos para esse paciente. Claro, existe o tipo de neoplasia, existe o tipo de tratamento. Perfeito. Isso a gente não vai fazer mudanças. E ainda faz mudanças dependendo do tipo do cliente. Mas existe o tipo de tratamento humanizado onde a gente, junto ao cliente, senta, vai desenvolver todo, traçar os objetivos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, como fisioterapeuta oncológico, eu fui chamado por um marido, a esposa dele estava com câncer, fase terminal. Ele foi até o meu consultório e perguntou se eu fazia atendimento a domicílio, porque ele não tinha condições de estar trazendo ela para o consultório, porque ela não tinha mais condições de sair da cama. Ela estava em fase terminal, tudo, e ele havia lido sobre a fisioterapia oncológica e o modo que isso poderia trazer uma qualidade de vida ao final da vida dessa paciente. Aí eu disse, fui lá, avaliei. Ele perguntou o que é que eu poderia fazer por ela. Eu, conversando apenas com ele, eu disse, olha, não sou eu que vou dizer para você agora, nesse momento, o que eu posso fazer por ela. Eu preciso conversar com ela, depois de uma anamnese, tudo, preciso ter essa conversa com ela para estar desenvolvendo um plano de tratamento mais adequado. Depois de feito a anamnese, tudo, o único objetivo do meu plano de tratamento foi o quê? Foi o que ela me pediu. Ela pediu que pudesse fazer este movimento. O que é este movimento? Para escovar os dentes sozinhas. Por quê? Ou para se alimentar sozinha. Porque ela disse que não queria mais que o filho dela, de 6 anos, tivesse que fazer isso por ela. Que ela achava que não era papel dele estar fazendo aquilo, que teria que ser ao contrário. Que ela que teria que estar bem para estar fazendo aquilo por ele. E claro, sozinha. E isso foi o único objetivo. Ela sentia dores nas pernas, ela sentia dores nas costas, pelo fato também de estar muito tempo deitada e já estar com metástase óssea na coluna. E o único movimento que ela me pediu foi para que conseguisse fazer o movimento de se alimentar sozinha e de escovar os dentes. Então, vocês percebem que se eu não fosse um profissional ligado a essa questão de humanização,
eu teria feito um plano de tratamento, teria trabalhado eletroterapia para diminuir dores, teria trabalhado analgesia como um total, ia trabalhar bons e velhos alongamentos, e isso não era o objetivo dela. Então, eu preciso realmente, dependendo da fase que o paciente se encontra, traçar todo o objetivo junto a ele. Eu não posso estar traçando um objetivo sem estar com o meu cliente. Isso é ser humanizado. Isso é uma das fases da humanização. Então, assim, a gente precisa se atentar à relevância da prestação de um atendimento humanizado e individualizado. Não é porque eu estou com 10 pacientes com câncer de mama que todos os tratamentos são iguais. Então, eu preciso, claro, os quimioterápicos podem ser iguais ou parecidos, até mesmo a dosagem é diferente, a radioterapia, a dosagem é diferente. Então, a gente precisa estar individualizando isso. Ter um atendimento de ouvir. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Eu preciso ouvir mais do que falar. Então, eu preciso estar atento a isso. Eu preciso pegar na mão e trazer esse cliente a mim, ou eu ir até a ele, não há problema nenhum. Eu preciso acolher as necessidades dele. E, claro, se possível, estar ouvindo a família junto, que às vezes o paciente ele não consegue expor o que ele deseja e a família que está mais próxima, está no dia a dia dele todos os dias, com ele todos os dias. Sabe ele repassar tudo isso. Então, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança com o cliente e com o familiar. Isso vai desenvolver as relações interpessoais e vai ter sucesso da nossa terapêutica. Então, nós, como profissionais da área de saúde, precisamos saber ouvir e pegar na mão desse cliente, dos familiares, para estar desenvolvendo de forma mais adequada este trabalho da terapêutica. Então, assim, existe fases de adaptação do paciente ao tratamento. A gente precisa respeitar todas essas fases. Aí, como a gente vê na figurinha, às vezes fases mais fáceis, às vezes eu consigo passar por fases mais difíceis. Então, a gente precisa estar respeitando essas fases. Então, um profissional da saúde humanizado, ele tem esse respeito. Ele não tem essa coisa de dizer, ah, isso é besteira, ah, você não está sentindo isso. Ah, cada cliente é um cliente, cada um sabe a fase que está percorrendo, cada um sabe a fase que se consegue estar desenvolvendo sozinho, junto, se precisa mais de você, se você precisa estar buscando ajuda de colegas profissionais para estar tratando de forma adequada para que esse cliente passe de fases, dessas fases. Então, assim, cada fase ele vai se adaptando e passando para a próxima, para poder chegar a um desfecho desse tratamento. E é aí que nós profissionais precisamos estar trabalhando de forma adequada. Dentro dessas fases, eu preciso mostrar para ele que ele vai ter acesso a um bom tratamento, ele vai ter acesso a um tratamento humanizado, ele vai ter acesso a informações, ele precisa ter acesso a todas as informações, a tudo que ele está fazendo uso, o porquê que ele está fazendo uso, o porquê da necessidade de ele estar fazendo uso daquilo, daquele tipo de tratamento que eu estou fazendo. É imprescindível, dentro da humanização, o acesso a informações. A gente não tem como fugir disso. Eu não posso estar tratando um paciente às escondidas, eu não posso estar tratando ele sem estar informando a família o sucesso ou o insucesso desse tratamento, porque, de qualquer forma, a gente pode ter essas duas vertentes bem divergentes em relação ao sucesso ou não sucesso desse tratamento. Então, tudo eu preciso dar acesso a esse cliente. Eu preciso estar trazendo para ele o maior conforto possível. Minha cliente, que só queria poder se alimentar sozinha, só queria ter que escovar os dentes sozinhas. Isso era conforto para ela. Então, eu preciso trabalhar de forma adequada essa questão do conforto para ele. Eu preciso ver, é conveniente esse tipo de tratamento para ele? Traz esse tipo de conveniência? Será que ele tem a capacidade de vir esse horário? Será que ele tem como se deslocar para o meu consultório esse horário? Então, tudo isso, a forma de trabalhar, os horários, tudo, traz conveniência para ele? É conveniente ele estar se tratando? Ele quer se tratar? E, claro, qualidade de tratamento, desde técnicas avançadas, o mais avançado possível, e às vezes nem o mais avançado é o ideal para aquele cliente, então você precisa dizer para ele que a qualidade de tratamento dele não realmente não é aquilo que ele está lendo no Google, que a gente sabe que hoje o acesso à facilidade da internet, tudo que a gente falar vai ser pesquisado.
E a gente precisa mostrar para eles que, às vezes, nem tudo que serve para um vai servir para outro, a qualidade de tratamento dele é aquele outro. Então, acesso, conforto, conveniência e qualidade são quatro palavrinhas-chave que nós, profissionais humanizados, precisamos ter como base do nosso dia a dia, tá certo? Então, assim, o câncer, para o nosso cliente, ele vai representar uma ameaça de vida imediata, sofrimento, dor, é questão de deterioração. Ele vai achar que a partir dali vai ser uma decadência. Ele vai ter incerteza quanto aos futuros. E, claro, sempre, o câncer tem uma associação com a morte e o morrer. E isso, por isso que nós temos que trabalhar juntamente, nós profissionais não psicólogos, temos que trabalhar junto com os psicólogos. E, claro, eu, como fisioterapeuta, posso estar, conversar, não vou tratar o psicológico dele, mas como a gente fica 40 minutos, uma hora ali no tratamento com ele, a gente acaba tendo aquelas conversas, trazendo esse entendimento e sentindo a necessidade, mostrando para ele a necessidade de que ele tenha que fazer um tratamento psicológico. Porque essa associação de tudo isso que está aí nessa tela traz grande sofrimento e às vezes atrapalha no tratamento adequado deste cliente. Então, eles vão sofrer períodos de adaptação, eles sempre procuram bases de tentar entender como outras pessoas enfrentaram essa doença. Então, por isso que juntar outras pessoas, fazer reuniões de pessoas com problemas parecidos, vai fazer com que eles comecem a entender e passem a se ajudar e ajudar a própria família a lidar com as suas próprias enfermidades. Então, assim, a doença grave, como o câncer, ele vai constar de quatro fases, como eu falei. Seria a fase antes do diagnóstico, onde ele já está fazendo toda a pesquisa, já há desconfiança de uma doença grave, ele já sabe que está correndo o risco de estar desenvolvendo essa doença, ele está sendo submetido a todos os exames, e essa fase antes do diagnóstico, geralmente, é uma fase que vem da questão de negação. Ele acha, não, eu não estou com essa doença, eu não vou ter essa doença. Às vezes eles se negam a fazer alguns exames. E se eu sou o médico, se eu sou o profissional da saúde, que está nesse momento da fase do diagnóstico, se eu que busquei, se ele me buscou para fazer toda essa fase de diagnóstico, e é o momento que eu preciso estar junto, mostrar que essa fase não é uma sentença de morte, não é a assinatura da sentença de morte. E essa fase ela vai terminar exatamente quando se confirma realmente o câncer. E é aí que você, como um bom profissional humanizado, precisa estar ao lado deste cliente. Nós temos a fase aguda, que ela vem logo depois da fase do diagnóstico, e a pessoa se força a entender o que está acontecendo, por que está acontecendo comigo. Então, é onde ele precisa tomar decisões. Qual o melhor tratamento? Preciso buscar outro profissional da saúde? Então, é aí que você precisa sentar, mostrar para ele a necessidade do nutricionista, do educador físico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do enfermeiro, do psicólogo, claro, o médico oncologista que está tratando ele. E ele precisa ter uma noção relativa sobre o que está acontecendo. Porque se eu trazer toda a noção, jogar 100% de informação para ele nesse momento, ele não vai entender. É uma fase que ele meio que dá um apagão. O cliente, ele meio que está sem entender. Ele só quer entender por que comigo, o que é que eu fiz. E existe muito estigma, né, em relação o câncer acontece em pessoas que têm mais raiva, é o câncer de fígado. Em pessoas que não se tratam, não antissociais. Existe essa questão também, que a gente sabe que já não é verdade. Mas ele fica tentando entender. Nessa fase aguda, geralmente vem a fase da raiva, da não aceitação. Você pode explicar muitas vezes a ele em relação ao tratamento, o do que está acontecendo. Ele muitas vezes vai balançar a cabeça que está entendendo. Ele sai da porta do seu consultório, ele não entendeu nada. Por isso, nunca é bom ele estar sozinho, sempre ter outra pessoa com a cabeça mais calma, para estar entendendo tudo. Se possível, você passar todas as informações, escrever todas essas informações. Então, tudo isso traz uma boa ligação entre você e seu cliente e o familiar.
para aí você já ir buscando todos os objetivos do tratamento. Então, temos a terceira fase, que seria a fase crônica, que é o período entre o diagnóstico e os resultados do tratamento, ou seja, ele já começou o tratamento, ele já começa a ver alguns resultados, mas infelizmente a gente sabe que dependendo do tratamento, os resultados imediatos trazem mais coisas ruins do que boas. As coisas boas as células cancerígenas estão sendo debeladas, mas as coisas ruins são perdas de cabelos, enjoos, perda de peso. Então, o cliente às vezes acha que o tratamento está fazendo mais mal do que bem. E aí que você precisa mostrar para ele que não, que isso há males que vêm para o bem, que ele precisa estar fazendo esse tratamento, que isso pode ter acontecido, que na fase anterior eu expliquei para ele que isso poderia acontecer, tá certo? E que eu tenho que trazer para ele que ele já pode estar vindo buscar está voltando às demandas da sua vida diária, vida cotidiana, ao mesmo tempo que recebe a terapia. Então, assim, ele tem que aceitar os efeitos secundários. Então, se eu sou um profissional que está andando junto com esse paciente, que realmente está buscando ser humanizado, ele está aceitando os efeitos secundários. O cliente está aceitando os efeitos secundários. Porque na fase anterior eu já expliquei, eu estou junto a ele para explicar que isso está normal, o que não está normal, o que é necessário estar buscando mais profissionais para estar buscando ajuda desses efeitos secundários. Então, é uma fase mais de aceitação dos efeitos secundários, sendo que eu estou vendo os resultados do tratamento como um todo. E claro, vem a fase de recuperação, ou não, ou seria a fase de morte também, porque a gente sabe que existem alguns tipos de neoplasia que acaba findando na morte. Então, assim, eles têm que, nessa fase de recuperação, enfrentar os efeitos físicos, por isso os profissionais da fisioterapia, da educação física, os efeitos psicológicos, os efeitos religiosos, sociais e, claro, os ônus monetários do câncer. Muitos pacientes pararam de trabalhar, estão em atestado médico e começam a receber só pela questão do INSS, onde sua questão monetária decai um pouco. Então, às vezes, ele é quem mantém a família. Então, o câncer traz tudo isso, efeitos físicos, psicológicos, religiosos, sociais e monetários. Então, a gente precisa estar junto deles buscando soluções. Às vezes, pelo fato de eu trabalhar mais tempo com oncologia, eu sei formas melhores dele estar buscando o INSS, posso estar indicando alguém para estar ajudando. Então, assim, inicialmente, a resposta emocional frente ao diagnóstico desta neoplasia pode ser relativamente breve. Então, o paciente ele pode ter uma resposta emocional breve, durando alguns dias ou semanas, e pode incluir sentimentos de incredulidade, rejeição e desespero. Então, assim, ele começa a perceber que a recuperação dele está demorando mais do que o esperado, e a gente está ali junto dele para explicar. Ele pode estar percebendo que não está funcionando essa questão do tratamento dele. Nós estamos ali junto dele também para mostrar que estamos fazendo tudo por ele e trazendo qualidade de vida, seja para uma recuperação ou para afindar de forma digna essa vida. Então, a gente precisa estar junto de todos os jeitos. Então, a humanização, ela traz isso. Não é só eu ser uma pessoa de sorriso fácil, não só eu ser uma pessoa que vai tratar de forma carinhosa meu cliente. Às vezes isso sufoca, mas isso eu preciso ter em mente que a humanização é tudo. É desde a chegada do meu cliente, é eu ouvir, é eu saber entender os seus objetivos, é eu ter uma base de conhecimento mesmo, tecnológico, técnico, em relação ao que eu posso fazer para esse cliente, porque eu posso ter um bom tratamento em relação ao meu cliente. Se eu não souber tratar de forma sincera esse cliente, eu não vou fazer um tratamento adequado. E muitos estudos hoje em dia já mostram que a humanização e o tratamento oncológico é 100% ganho para o cliente. Ele tem mais ganho. Então, assim, tem que ser uma prática de qualquer profissional da equipe multidisciplinar, não só do nosso setor da oncologia, mas de qualquer setor envolvido da oncologia. Vai que eu mando meu cliente para fazer um tratamento não totalmente envolvido para oncologia e aquele profissional não é humanizado.
Então, a gente precisa conhecer com quem a gente trabalha, a gente precisa fazer reuniões, precisa conversar, precisa individualizar o tratamento desse cliente para que ele seja humanizado. Então, assim, a humanização é criar para os seres humanos a oportunidade de existir e viver dignamente. Então, eu preciso mostrar para ele: você existe, você está com um problema, nós podemos ajudar e nós estamos juntos nessa. A humanização é isso. Então, assim, muitas coisas, hoje em dia, se trabalha muito com a questão de preços, de trocas, de comercialização, mas a gente jamais, nós não temos que engolir nossa dignidade. Nossa dignidade tem que estar acima da gente. Então, seja em qualquer etapa do tratamento. Estou com câncer, mas sou digno de um bom tratamento, sou digno de ser respeitado. Minhas vontades precisam ser respeitadas. Ninguém precisa engolir sua dignidade. Então, assim, se você for buscar literatura sobre humanização e oncologia, existe muitas. Então, está alcançando dimensões gigantescas. Profissionais que não trabalham com humanização está fadado a falhar. Falhar no tratamento, a falhar como bons profissionais, a não serem buscados para tratarem outras pessoas. E a gente precisa tratar, fazer a prestação de serviço baseada em relações humanas. O que são relações humanas? É saber ouvir, é conversar, é mostrar o que você sabe, é deixar que a pessoa traga todas as suas dúvidas, perceber que as pessoas são diferentes. Eu não posso trazer uma receita de bolo de tratamento para todos os clientes. Ah, mas ele tem as mesmas patologias, ele tem a mesma fisiologia, mas são pessoas diferentes. O psicológico é diferente. Nós precisamos levar tudo isso em conta. A importância da comunicação entre o profissional e o cliente. É essa a interligação chave da humanização, que é a comunicação entre profissional e cliente, que aí vai levar a confiança e a respeito. Então, assim, a humanização ela vai permitir criar uma relação mais próxima, mais global, mais de respeito. Então, a gente precisa trazer tudo isso para o nosso tratamento, para que, de forma adequada, a gente possa estar tratando com qualidade algo que traz impactos negativos, que a gente sabe. O diagnóstico de câncer não é fácil, o tratamento do câncer não é fácil. Não é fácil para o cliente, não é fácil para o familiar. E tudo isso, a gente, como bons profissionais, precisa estar tentando reverter todo esse paradigma que existe dentro da oncologia. Então, claro, não há dúvida, ser humanizado, tratar de forma humanizada, é uma forma de tratamento adequada para o paciente oncológico. Muitos autores já mostram a eficácia do tratamento utilizando a humanização. Não se tem menor dúvida em relação a isso, ok? Então, assim, antigamente a gente ouvia mais. Hoje em dia, nós somos muito tecnológicos, nós somos muito de aparelhos, nós somos muitos de exames. E a gente precisa estar quebrando isso. A ciência tem muito a oferecer, claro, mas eu preciso voltar a ouvir meu cliente. Eu preciso não ser aquele profissional que seja só de técnica. Posso ser o melhor profissional, posso ser o melhor fisioterapeuta, saber todos os usos de aparelhos, todos os usos das técnicas, mas se eu não sei ouvir o meu cliente, eu não sou um bom profissional. Infelizmente, nossos clientes passaram a ser instrumentos de aprendizagem, estatística, de pesquisa. Então, eles são fontes de recursos econômicos para a organização. Se eu trabalho no hospital, se eu trabalho numa clínica, eles passaram a ser só fontes de recursos econômicos. Deixaram de ser pessoas que eu trato. Então, deixaram de ser alguém que é um amor de outra pessoa. E a gente precisa rever isso. A gente, claro, eu preciso trabalhar e eu preciso ganhar dinheiro. A gente não tem dúvida. Se hoje eu tenho uma formação, eu preciso ganhar dinheiro para poder viver. Mas eu não posso enxergar a pessoa que entra no meu consultório como um cifrão. Eu não posso enxergar a pessoa como forma de ganhar dinheiro. Eu preciso enxergar a pessoa como um ser humano como eu, uma pessoa que é amada, que é o amor da vida de outra pessoa, e eu preciso restituir a dignidade dela, eu preciso restituir a saúde dessa pessoa para que ela volte para casa e possa voltar a trabalhar, para que ele possa trazer de volta
a vida da sua família, toda a parte econômica. Então, a gente precisa tomar todos esses cuidados para que a gente não torne só economicamente o nosso consultório. Então, humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Então, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar adequada, eu não posso fugir disso, eu preciso que todos trabalhem de forma adequada, de forma humanizada, para que a gente se traga o cliente a nós. Então, cuidado humanizado, ele expande a ideia de qualidade. Não, por quê? Porque eu tenho que trabalhar de forma a ter o material adequado. Ah, mas eu não tenho tal aparelho para trabalhar com o meu cliente oncológico. Então, eu já estou fugindo da questão da humanização. Então, se vocês perceberem, humanizar não é uma utopia, não é uma questão só de ser sorridente, não é uma questão só de abraços. A humanização tem a questão técnica também. Eu preciso entregar para esse meu cliente tudo que é necessário para um bom tratamento. Então, eu preciso ter um material adequado. Claro, tem a questão humana. Eu preciso ter habilidades como dinamismo, sensibilidade, solidariedade, segurança, carisma, ética, que é um dos carros-chefes da humanização, é você ser ético, não sei tratar, eu tenho que ser ético o suficiente para dizer, olha, eu não sei tratar, eu vou buscar ajuda, eu vou lhe indicar para outros colegas, eu vou pesquisar, nós temos que ser éticos. E, claro, a competência profissional. Eu não vou ser um profissional humano, humanizado, se eu não tenho competência profissional. Então, e através de tudo isso que eu falei, a gente vai conseguir minimizar o sofrimento desse nosso cliente, tá certo? Porque nós vamos estar compreendendo ele como seres biopsicossociais, nós vamos respeitar a individualidade, suas crenças e seus direitos. Então, a gente precisa tudo isso para ter realmente se falar na humanização em oncologia. Então, é tratar com qualidade, é cuidar com qualidade a relação profissional de saúde e usuário. Então, a gente precisa ter esse respeito. Eu preciso respeitar para ser respeitado. Então, tudo que o meu cliente falar para mim, eu preciso respeitar. Se ele disser que está com dor, eu não posso dizer que ele não tem dor, que realmente eu tenho que respeitar. A dor é dele, a dor é única, a dor tem vários processos anteriores ao meu conhecimento, e só você que sente a dor você sabe que nós temos a dor psicológica, social, econômica, física, religiosa. Então, eu não sei o tipo de dor que ele está naquele momento, claro. E com conversas, a gente vai trabalhando isso. E eu preciso ser referência em ética. Eu preciso ter a ética pautando todo o meu tratamento, tratando tudo aqueles objetivos que a gente vai colocar o paciente. Sem ética, não se tem um bom profissional, não se é um bom profissional. Então, assim, aí alguns autores que falam da humanização, Silva, Porfírio, todos eles falam das atitudes humanizadoras, que todos da equipe multidisciplinar precisam ter essa questão. É uma nova dinâmica que já vem surgindo de anos atrás, não é uma coisa nova a questão da humanização. A gente precisa ver que são pessoas tratando pessoas. Então, tudo isso a gente vem buscando sempre trazer para o mais próximo da gente dentro da nossa vida profissional. Costa, Lunardi Filho, Soares, Jorge, Paula, todos eles falam também dessa humanização. Porque, às vezes, quando a gente fala em humanização, vem muita questão do paliativo. E não, eu sou humano em todos os momentos da minha vida. A gente precisa trazer humanização em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando se vai trabalhar com pacientes oncológicos. Isso é bem importante. Então, o paciente com câncer, ele não deve ser considerado como mais um caso a ser tratado em um dia de trabalho. Ele é fulano. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, trate seus clientes pelo nome. Não trate como paciente do leito 1, paciente do leito 2. Trate pelo nome. Isso já é uma humanização bem vista. Isso já é a pessoa já se sente, ele sabe que você está tratando ele. Ele não tem dúvida. Será que ele não está falando
do outro paciente que estava aqui, já que eu cheguei aqui no leito 2 hoje, será que ele não está falando do paciente que estava aqui há meia hora atrás e eu entrei? Então, você tratando ele pelo nome, você sabe que ele está tratando você. Tem aquela empatia de se tratar o nome. Então, a gente precisa ter uma visão holística. Eu preciso entender que aquele paciente é um paciente psicológico, econômico, social, físico. Então, eu preciso enxergar ele além daquele que está deitado na cama. Eu preciso entender que ele lá atrás mora numa casa de taipa ou mora numa mansão. Eu preciso entender que todas as ações que ele tem ali naquele momento é de toda uma vida que ele teve. Então, isso é ter uma visão holística, é enxergar ele como um todo, é não ver uma doença. Eu não estou vendo um seio com um câncer de mama. Eu estou vendo uma mulher que não é respeitada, que tem sofrimentos psicológicos, ou que eu estou vendo uma mulher com câncer de mama, que é presidente de uma grande empresa. Por isso que ela trata todos nós de forma mais, vamos dizer assim, com soberba. Então, eu preciso estar entendendo tudo isso para tratar ela de forma adequada. Então, assim, a gente precisa ter uma visão holística de todo esse cliente, de quem é aquela pessoa que está ali na minha frente. Eu preciso entender. Por isso, de uma anamnese bem feita. Uma anamnese é 40 minutos, uma hora. Não aceitem anamnese menos disso. Você não tem uma visão total do seu cliente com anamnese rápida. Se os profissionais, hoje em dia, fazem anamnese de 5, 10 minutos, fujam desse tipo de profissional. A anamnese é onde vai haver um desenvolvimento de uma relação de confiança entre você, profissional, e seu cliente. Então, não devemos julgar ninguém. Somos apenas seres humanos. Nós não temos que julgar e nem sermos julgados. Todos nós somos passíveis de erros. Mas quando a gente reconhece esse erro, quando a gente tem a dignidade, a ética de dizer eu errei ou eu não sei, vou buscar ajuda, nós somos bons profissionais. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês em relação a isso. Então, assim, é muito importante relacionar a humanização com a prática de profissionais da equipe multidisciplinar em qualquer setor envolvido, visto que, durante o tratamento oncológico, permite criar uma relação mais próxima e global com o paciente, encontrando soluções para problemas que impactam negativamente na qualidade de vida. Então, o paciente me buscou, fiz uma boa anamnese, expliquei tudo, fiz uma boa recepção desse cliente, mostrei para ele todas as opções, deixei algumas coisas na sua escolha, que algumas coisas realmente são passíveis de determinados problemas, a gente já tem que colocar, não são escolhas. Isso é humanização. Eu reconheço em você, do meu cliente, não só uma pessoa doente, eu reconheço alguém que tem um passado, que tem um presente e que tem um futuro. Isso é ser humanizado. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo e gostaria que vocês só prestassem atenção um pouco. O que faz você feliz? A lua, a praia, o mar. Uma rua a passear, um doce, uma dança, um beijo ou a goiabada com queijo. Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde, arroz com feijão, matar a saudade. O aumento, a casa, o carro que você sempre quis, ou são os sonhos que te fazem feliz? Dormir na rede, matar a sede, ler ou viver um romance. O que faz você feliz? Um lápis, uma letra, uma conversa boa, um cafuné, café com leite e rir à toa. Um pássaro, um parque, um chafariz. Ou será o choro que te faz feliz? A pausa para pensar, sentir o vento, esquecer o tempo, o céu, o sol, um som, a pessoa ou o lugar. Agora me diz, o que faz você feliz? Esse é um trecho do poema O que faz você feliz, de Arnaldo Antunes. Bom, gente, assim, eu coloquei esse vídeo porque é uma das perguntas que a gente precisa colocar para o nosso cliente. O que faz você feliz? Porque muitas vezes ele quer só voltar a escovar os dentes, só voltar a se alimentar sozinho. E eu passei aqui um pouco para vocês da minha experiência com a humanização em oncologia. Eu espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela presença de todos vocês.